Oi galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim de verdade, gente. O vídeo de hoje vai ser uma reflexão sobre o caso que ocorreu com a Demi Lovato. Pra quem não tá acompanhando as notícias, por favor acompanha. Mas basicamente ela entrou em uma overdose de heroína e ela foi parar no hospital, preocupou muitos fãs dela. Eu não sou fã dela particularmente, mas eu conheço um pouco do trabalho dela. E eu admiro ela, apesar de não acompanhar ela sempre. Eu sei que ela é uma mulher, uma artista muito foda, que aprecia o carinho dos fãs, interage com os fãs, transmite essa vibe de empoderamento, sabe? Você nem precisa falar com ela, mas se você sente essa vibe tipo Baby not sorry, so sorry, baby so sorry, not sorry. Esqueci a letra. Mas enfim, você consegue sentir a energia dela de, sabe, vamos ganhar, vamos vencer. E também eu vi a história que ela contou sobre o bullying que ela sofria antigamente e ela conseguiu vencer isso também, todos os traumas. Então, tipo, saber que ela entrou, que ela foi parar no hospital por causa de uma overdose de heroína, chocou muita gente, não só os fãs dela, mas inclusive eu também, porque... Ah, polícia, por favor. Então, também me chocou, porque justamente a Demi Lovato, de todas as artistas do mundo pop, podia ser a Miley Cyrus, sei lá, mas justamente a Demi Lovato parar no hospital por causa de overdose de heroína, cara, isso me fez refletir que realmente a gente não sabe o que os artistas estão passando. Eles podem estar na total deprê, mas elas não demonstram isso porque elas não podem e elas não querem. Porque, sabe, elas já são uma referência pro mundo, para as pessoas que elas são fortes, são inspirações para seus fãs. Então, eu acho que os próprios artistas não querem demonstrar o seu lado fraqueza, mas ela, no caso, acabou demonstrando um lado, sabe, total bad dela que preocupou muita gente, certo? E por causa dessa história, isso me fez refletir um pouco sobre o mundo do K-pop. Assim, eu não sei se as coisas que eu pensei estão certas ou erradas, mas enfim, eu só queria compartilhar algumas ideias e pensamentos com vocês e pra, né, discutir com vocês também sobre isso, né? Mas bom, o que eu tava pensando, gente, é porque no mundo do K-pop, eu acho que se tivesse acontecido isso, de uma pessoa parar no hospital por causa de overdose de heroína, não receberia o mesmo tipo de apoio dos fãs. Ou seja, eu acho que a gente já consegue ver o quanto um artista do mundo pop, lá do Ocidente, dos Estados Unidos, sofre, mas eu acho que no mundo do K-pop é ainda mais pior, porque eu acho que as pessoas iam massacrar, iam taxar as pessoas de drogados, pessoas ruins, né? Que sempre estavam usando máscaras e mostrando que era uma pessoa boa, mas não era. E você pode pegar o escândalo da Park Bom da 21. Eu acho que é um exemplo perfeito. Pra quem não conhece muito ela, o escândalo que aconteceu com ela, rolou em 2014, quando descobriram que ela meio que recebia, via Sedex dos Estados Unidos, anfetamina, né? Pra tratar a sua depressão e problemas traumáticos que ela tinha. Só que na Coreia isso é ilegal. E as pessoas taxaram ela das piores coisas possíveis. Ao invés de receber o apoio e ter empatia pela depressão dela, elas viram como um total monstro e meio que arruinou a carreira dela e, consequentemente, eu acho que arruinou a carreira do grupo. Afetou muito a carreira do grupo, também a agência, o YG, não administrou muito bem todo o ocorrido, enfim, deu muita merda. E a gente pode ver duas comparações bem diferentes, porque na Demi Lovato, os fãs mostraram muito carinho, muito apoio pelo que ela estava passando, e pra mim isso é ótimo e deveria ser assim, mas no caso da Park Bom foi o total oposto. As pessoas massacraram e só depois algumas pessoas começaram a ter um coração mole, entender que ela não é uma drogada e ela só estava tipo cuidando da saúde mental dela. Inclusive, muita gente precisa cuidar da saúde mental. Provavelmente muita gente que atacou ela precisa cuidar da saúde mental deles. Eu também, eu tomo remédio para cuidar da minha saúde mental e tudo mais, então eu tenho empatia pela Park Bom. Eu sei que foi uma caça-bruxas para uma pessoa totalmente que não merecia, certo? E daí eu fiquei pensando muito mais sobre todo esse mundo do K-pop. Tipo, as artistas, voltando, como a Demi Lovato, Taylor Swift e tudo mais, sempre passa essa imagem de ídolas, né? De pessoas quase perfeitas, só que elas são humanas que podem errar, mas no caso dos ídolos do K-pop, eles têm que ser super perfeitos, eles têm que ser treinados por muitos anos para poderem debutar, eles têm que ter uma pele perfeita, uma imagem perfeita,
tudo perfeito, coreografia e... sabe, perfeito, tudo perfeito. O que eu quero dizer é que os idols do K-pop realmente precisam reforçar sua imagem, que eles são realmente perfeitos. Ou senão, qualquer pequeno deslize pode afetar a sua carreira para sempre, né? Eu acho que principalmente o público que acompanha na Coreia pode transformar uma coisa simples em um escândalo e pode arruinar a carreira deles quando eles não mereciam, certo? Então eles precisam ser muito mais cautelosos com tudo que eles fazem, eles precisam realmente demonstrar que eles são super perfeitos em tudo, não pode nem mostrar direito seu lado humano, porque, tipo, se descobrirem que eles namoram, por exemplo, principalmente no começo do debut deles, já vira um escândalo tremendo, que, tipo, mano, eles não estão focando no trampo deles, que estão traindo o amor que os fãs sentem por eles, sabe? Como eles podem namorar, mas isso, na verdade, é só eles serem humanos, tipo, todo mundo tem que namorar, todo mundo tem que acasalar, e já se você pegar, tipo, os idols do ocidente, a Demi Lovato, a Taylor Swift, eu tô falando tudo errado, blá blá blá, mas então, se você pegar essas pessoas, eles podem, tipo, namorar, eles podem ser um pouquinho mais humanos, e daí a gente vê a Demi Lovato, apesar de ser uma mulher que é empoderada e passar uma imagem de inspiração, ela estava passando por seus problemas, e ela demonstrou isso. E graças a Deus, os fãs abraçaram ela e apoiaram ela. Mas já na Coreia, isso tudo é um pouquinho mais sensível. E eu fiquei pensando nisso, cara. E essa é a minha reflexão para esse vídeo. Eu tava até lembrando o caso da Sulli, da FX. Eu não acompanhei direito o caso, mas eu sei que ela saiu do FX. E depois disso, tipo, todo mundo tacou o pau nela, porque ela começou a se expor mais os verdadeiros sentimentos dela e mostrar mais o seu lado humano, que por sinal, pra mim não tem nada de ruim. Eu não sei se ela fez alguma coisa muito trágica, mas pelo que eu sei, ela não fez nada de ruim, além de postar umas fotos que aparentemente seriam um pouquinho esquisitas para o padrão de idol do K-pop, sabe? Ela era a magna do grupo, toda inocente, cheia de ego, aí do nada ela mostrou que ela é uma mulher com vontades e tudo mais. E a galera tacou o pau nela por causa disso. Claro, isso é lógico, até porque idols são idols, né? Mas precisava ser a esse ponto de sufocarem essas pessoas quando, na verdade, essas pessoas não estão fazendo absolutamente nada de ruim pra ninguém, sabe? Elas só querem viver, tipo... é isso, elas só querem viver. E eu fiquei pensando e, tipo, cara, ocorreu vários casos, sempre ocorre casos muito trágicos na indústria de entretenimento, e na Coreia é um pouco mais difícil, na minha opinião. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo sobre isso, certo? Então, gente, o vídeo de hoje foi mais só uma reflexão que eu queria fazer, tipo, eu só pensei, cara, tal, queria compartilhar com vocês. E é isso, se eu falar alguma coisa errada, mil desculpas. Você viu? Eu também, tipo, eu só tenho um canalzinho no YouTube e, tipo, não sou nem celebridade nem nada, mas, tipo, eu tenho muito medo de falar uma coisa errada quando, na verdade, eu não quero falar uma coisa errada, mas eu acabo falando uma coisa errada porque eu pensei, mas eu... Sabe? Vocês estão me entendendo, mano? Se eu já fico meio ansioso com o meu canalzinho, e não só eu, mas se vocês perceberem, tipo, muitos youtubers sempre tem faz um vídeo, tipo, falando que sofre por depressão e ansiedade, não sei se vocês repararam. Imagina esses idols que estão realmente, essas pessoas que estão realmente, constantemente trabalhando com a mídia, com os olhos do público, sabe? Eu só sou uma pessoa gravando na frente de uma câmera no meu quarto, né? E é isso, gente. Eu tava brisando aqui, eu queria expor tudo isso que eu tava pensando. E ficou assim assado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa aquele like, compartilha, se inscreva. Mil beijinhos e forte abraço e é nóis. Tchau, tchau.